E eu estou recebendo aqui o Hermínio Figueiredo e a Silvia Seixas. O Hermínio é advogado, já foi conhecido aí na cidade, dirigiu algumas empresas municipais, Dermurp, esteve na administração municipal fazendo um ótimo trabalho, também lá na Vila Tibério, né, Hermínio? Administração municipal. A Silvia Seixas, além de pedagoga, a mulher tem várias especializações, mas a sua maior especialização é na causa negra, na educação. E os dois estão aqui para falar sobre a jornada artística e literária por uma educação plural. Evento que acontece aqui na cidade de Ribeirão Preto de 18 a 22 de março. Você da região também está convidado, porque é tudo de graça, tá? E agora vamos saber as novidades. E eu pergunto para vocês, antes de mais nada, a realização é do Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela, tem apoio da Prefeitura de Ribeirão Preto e o patrocínio do governo federal. Mas Instituto Plural, o que é isso? Me expliquem. Bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. O Instituto Plural já existe há muitos anos e a causa principal dele é realmente propagar, divulgar e defender a cultura afrodescendente, né? E existem diversos projetos que já foram realizados no Instituto. Uma delas, por exemplo, foi o contrafluxo das crianças. As crianças saíam da escola para ficar na rua, então o projeto tem realmente contato com a questão da educação, a questão dos horários, a questão do desenvolvimento de rua, a questão de computação. Então, todas essas atividades foram realizadas pelo Instituto Plural. Além de outros, tem outros também de apoio à família, como, por exemplo, a iniciação profissional, onde a gente preparava realmente o adolescente e depois encaminhava realmente para as escolas, né? Para os trabalhos, para essa iniciação profissional. Então, esses são alguns dos projetos. E agora nós estamos com esse outro, que é a literária educacional, que nós estamos aqui propagando. Eu conheci o Instituto no século passado, a sede era lá na Vila Virgínia, e perto de uma praça, eu não lembro o nome da rua, mas eu lembro que eu fui lá no final de semana, tinha uma comida lá, uma atividade, e tinha muita criança, muito. Silvia, ao longo desse tempo de vida do Plural, foram milhares de vidas impactadas, né? Eu costumo dizer que o Plural trabalha com aquelas crianças que muitas organizações não querem trabalhar, né? Então a criança com uma vivência de rua, né? Porque não tem a criança de rua, né? A criança é nossa, é responsabilidade da sociedade. Então a criança é uma criança, como a criança que está lá na casa da gente, né? E lá, quando você foi na rua de cima da Franco da Rocha, Conde de Irajá, na esquina de uma pracinha pequenininha, perto da Escola Pedreira de Freitas. Exato. Aquele era um projeto chamado Abionã, que a coordenadora era a Ana, maravilhosa, né? E aquele atendia as crianças que inclusive tinham sido, não diremos o nome das organizações, para a gente receber uma criança com 12 anos que estava grávida, aliás, criança com 11 anos, que ainda não tinha 12, e que estava grávida. E a instituição que ela frequentava disse que não podia atender mais, porque ela já era, abre aspas, que foi fala, violada e que ela não podia ser atendida lá. Outro menino que tinha sido expulso da escola para ver porque ele faltou 3 dias e a professora, sem perguntar por que você faltou, as razões dessa falta. Você fez falta, né? O menino, mesmo se ele é danadinho, quando ele volta no espaço, você tem que falar: nossa, eu senti saudade de você, porque você já quebra, né? Está dizendo assim, você existe. Eu me importo com você. É exatamente isso, eu me importo com você. E nesse 4º dia que ele voltou nessa determinada escola, a professora, mas já veio hoje, ele brigou e já veio hoje, tal, por que não ficou na sua casa, tal. E ele falou assim: tia, seu pai deve estar muito triste com você, tal. E ele disse assim: tia, meu pai morreu. E a professora disse para ele assim: morreu que é porque de tanta coisa errada que você faz.
Aí o menino falou uma dúzia de palavrão para ela e foi expulso, sem escola, sem não sei o quê. A mãe foi lá, deixa com a gente que a gente resolve. Esse menino, para se ter ideia, em 2014 nós levamos, André, 26 meninos da região da favela das Mangueiras para assistir um jogo da Copa. Porque a gente entende, quando a gente vai construir um projeto, que o projeto não é para ter só RH, né? Então, os nossos projetos de formação, eles têm bolsa para as crianças. Quando a gente escreve, a gente pensa nessa transformação real, né? Tem bolsa, a gente cria espaços, assim, o Hermínio, num dos projetos que tinha que ir com as crianças e a família abrir a conta, uma parte ele tinha que dar para a família, outra parte ele tinha que depositar na conta e a outra parte ele podia gastar. Então, criar cidadão, chama capacitação cidadã esse projeto. Mas voltando aqui, lá nessa época que você estava me falando, a gente tinha menino de 12 anos, alcoolista. Então, assim, esse menino esteve em serviços de assistência social da prefeitura, esteve na escola, esteve numa outra organização de atendimento no contraturno, como era o nosso, né? O nosso era apoio socioeducativo em meio aberto, um dos programas do Estatuto, ainda não era fortalecimento de vínculos, que é da assistência social. E, para você ter ideia do nível de vulnerabilidade, então uma criança, acho que o menino já era adolescente, tinha 12 anos e era alcoolista em grau alto, e esse menino já sendo atendido aqui e ali não percebeu que tinha uma questão aí. Esse menininho da escola, são coisas muito graves. A gente atende e todos eles expulsos de programas ou serviços que deveriam acolhê-lo. E lá, nessa época, a gente tinha um assistente social fogo, danada de boa, que se chama Elide. Então, eu mando aqui meu salve para a Elide. Ela era coordenadora do CREAS e ela aparecia aqueles casos, ela falava assim, o plural dá conta disso, Tinha momentos que não cabia, mas assim, a qualidade, o acolhimento, o nosso projeto com base técnico-científica, né? Ninguém acorda um dia e fala, vou fazer isso, né? Nós trabalhamos como base teórica, o sócio-interacionismo de Vygotsky e base de aplicação da psicoeducação. Então, todo mundo tem que chegar. Se o Hermínio chega, é hora do almoço, o Hermínio tem que ir, lavar a mão, era hora nesse projeto, lavar a mão, sentar com eles tinham que falar. O que é que estava comendo? Mandioca tem isso. Então, é um projeto de construção da identidade, mas com qualidade. O menininho faleceu depois, né? Morreu aí na questão da violência. A menininha é mãe, fez faculdade, ela é mãe daquele menino que ela estava. E aí, nesse momento, a gente comprou uma briga com quem talvez naquele momento não precisasse, não precisava falar o que eu falei. Que era a questão do aborto, né? Assim, com uma menina de 11 anos, eu nem penso, né? Da forma como essa criança foi gerada. Aí esse projeto chama Abionã, mandou aqui também um salve para a Ana, que é maravilhosa, a gente quer que ela volte, ela teve um problema aí de coração, maravilhosa. E paralelo àquele projeto, a gente também tocava a Semi-Liberdade. É a primeira Semi-Liberdade. Aí eu estou falando demais. Não, pode falar. A Semi-Liberdade é a primeira Semi-Liberdade em parceria com uma organização que o Hermínio também coordenava. E que foi aqui na Américo Brasilense, passamos aqui, já lembramos, Américo Brasilense 1550. Para convencer. E aí, assim,
Até os vizinhos ali, o pessoal ficou todo assustado, né? Mas ficou assustado depois que a gente saiu, que aí a fundação assumiu. A gente não tinha bronca, não. Mas antes de passar por mim, posso contar um caso desse? Que o menino, a gente fazia toda a parte técnica e a Fundação Casa tinha direção, mas que o técnico era independente. A Fundação Casa tinha direção por conta de segurança e a segurança. A segurança de lá, que era daqui a pouco eu lembro, Fraga, que era uma pessoa que ele já chegou, porque fala ONG, né? E ainda mais a da Silvia não é minha, mas a Silvia. Então eles chegaram assustados. Quando eles viram que o processo funciona muito mais quando você tem técnica, quando você tem formação em direitos humanos e quando você consegue entender o que é que o menino está passando, Fraga virou aliado. E a gente cumpre regra. Menino, você desrespeitou, você não vai nesse final de semana. Não somos... É técnico mesmo. Mas eu só vou contar, caso por mim, que teve a gente falou não para o menino, porque a gente fazia avaliação, né? Um perfil do MIDI, para saber se o menino aguentava a semi-liberdade. Semi-liberdade é mais difícil para o menino do que a internação. Porque ele vem, experimenta o mundo durante o dia e tem que voltar, né? À noite. E aí um dia eles mandaram o menino, porque deu um problema lá. Eu falei, olha, a gente tem uma estrutura aqui toda amarradinha. Esse menino vai de manhã no terapeuta, esse menino vai organizado. E a gente saía pedindo para todo mundo. Vaga no médico, gratuito, todo mundo colaborava. Você ia lá e pedia uma consulta, por que a pessoa não vai dar uma consulta? Mas um dia teve um problema com o menino, teve um surto, quebrou os vidros todo do lado que a gente acabou de ver. E cata um pedaço de caco de vidro, e aí a gente protege os outros meninos, mas alguém tinha que ir lá conversar. A fundação forçando para o choque entrar, eu falei, aqui não entra, porque a gente é outro rolê. Se entrar, a gente tem que sair, porque aí a gente não deu conta. E o menino, a gente via que o nível de... Tinha uma questão técnica do menino, que ele tá, e tinha uma questão da personalidade dele, que não era fácil. Então, era... Quando a gente falou assim, a gente vai precisar entrar, Hermínio, e você, vamos entrar. O Hermínio já estava lá. Daqui a pouco a gente só vê um corpinho branco saindo, pulando o muro. A diretora foi que representa a Fundação Casa, foi embora. E aí, eu passar de novo por mim, que eu gosto tanto do plural que eu falo demais. A Silvia traz na sua fala alguns pontos que devem ser destacados. Primeiro, que para cuidar da criança, do adolescente, nessa situação, não é só boa vontade. Tem que ter preparo, tem que ter qualificação, tem que buscar conhecer, tem que ter entendimento. E segundo, que o cuidado com o julgamento, porque a mesma sociedade que proíbe o aborto, no caso dessa menina de 11 anos, é aquela que vai apontar o dedo para o filho dela, é o que vai criminalizá-lo, é o que quer a redução da maioridade penal e que sempre tem um olhar de julgar comparando com outras realidades. E ter esse olhar, essa sensibilidade que a equipe plural tem, é algo que tem que ser destacado, tem que ser divulgado para que as outras pessoas tomem essa consciência por aí? Sim. Inclusive, falando um pouquinho da questão da semi-liberdade, a ONG, o Instituto Plural, foi a única que realmente aceitou esse desafio, porque realmente é muito complicado você trabalhar com uma estrutura do Estado, no caso de uma fundação, casa, e realmente uma ONG que tem uma outra filosofia, uma filosofia, inclusive, humanitária, de realmente compreender a raiz de toda essa situação. E a semi-liberdade, na verdade, são aqueles garotos que eles foram presos, né, foram encaminhados para a Fundação Casa, e com um determinado tempo o juiz entende que ainda ele não está preparado para ir diretamente para a sociedade. Então encaminhe-se para a semi-liberdade. E na semi-liberdade que ele vai receber todo esse preparo, convivendo não só com a sociedade, e também com a família, para ele poder realmente, definitivamente, receber a sua liberdade. E aí nós aceitamos esse desafio, através do Instituto Plural,
E a gente realmente fez todo esse trabalho. Então, toda a parte filosófica, educacional, tudo isso é parte da ONG. Né? A ONG é responsável por isso, enquanto que a Fundação é responsável pela questão da segurança. E aí que é importante a importância desse trabalho, porque nós fazemos o trabalho junto com a família, junto com a sociedade. Então, nós colocamos os adolescentes nas escolas e eu acompanhava as escolas. Tanto que a própria diretora, sabia qualquer problema, ela já me ligava para mim, a gente ia direto nas escolas. Então, nós tínhamos contato direto com as escolas, diretamente com a questão da saúde. O SESC abriu muito a porta para a gente. Então, a gente fazia essa interação. Adolescente, comunidade, família. A gente trabalhava todo em conjunto. E com os vizinhos, né, Hermínio? E com os Ele vizinhos. Foi em todos os vizinhos. Porque os vizinhos, no primeiro momento, a Fundação Casa fica... Depois realmente entendeu a nossa filosofia, compreendeu e colaborava com a gente também. Ia nas nesse festas, sentido, os né? vizinhos... Exatamente, participava das festas, tudo, é muito importante. Então, esse trabalho foi um trabalho que destacou muito aí essa questão educacional do Instituto, né? Trazendo justamente essa interação das raízes do adolescente, com a família e a sociedade. E nós fizemos realmente um excelente trabalho, né? Tanto que há pouco tempo eu encontrei um garoto que deu muito trabalho para a gente, não me lembro o nome dele agora, encontrei no supermercado. Ele falou, o senhor é fulano de tal? Eu falei, eu sou o garoto que teve lá naquela época, o senhor lembra? Estava casado, me apresentou ele, a esposa, o filho. Então é uma coisa emocionante, né? Você planta realmente lá e de repente a pessoa chega para você e fala assim, eu estou aqui. Eu consegui sobrevivi primeiro e eu venci. E eu venci, sabe? Que então, legal. isso é muito emocionante, é muito gratificante para a gente. Agora, depois de conhecer um pouquinho mais do Plural, e são outras atividades, são muitas coisas que vocês poderiam relatar, mas de repente chega essa jornada artística e literária. Como que nasceu essa ideia de trazer isso em Ribeirão Preto, que é uma novidade, né? Não é de repente, assim, a partir de 2000, o Plural é de 2002, mas a gente já tinha um grupo que chamava Acreditar que Não Existe História Sem Nós. Antes da criação do Plural, a gente já tinha esse grupo que fazia atividades. Aí o Plural formalmente, o Estatuto, chega em 2002. E em 2005 que a gente começa com o projeto Abionã. Em 2007 a gente percebe que toda técnica e teoria que a gente traz dos teóricos mais progressistas não dava conta da transformação de crianças negras. O Plural atende crianças negras, crianças brancas, atende todas as crianças que aparecerem e tiverem situação de vulnerabilidade. Aí o Plural entendeu que se ele não fizesse um recorte de cultura negra, não ia resolver. Então, a gente já entrou com a questão da cultura em 2005, com alfabetização através das cantigas de capoeira. O Jair fazia grupo com mães, né, para você ter noção, o Jair Fortunato. E aí, a partir daí, de 2005, todos os projetos do Plural, todos, têm o recorte de cultura negra. Então, a Semi-Liberdade tinha recorte. O último, o projeto que eu acho que é mais fundamentado para comprovar, é o projeto que chamava Saudável Parceria, que é uma parceria com o Condeca, e que a gente colocou os capoeiristas como profissionais de referência, como educador de referência. Uma confusão para o Condeca ir para a Secretaria da Assistência entender isso. Eu fui com o Hermínio, fui com Washington Barbosa, mas ele foi, não porque ele sabia mais de cultura negra nem do Plural, mas além da questão política, para entender, para ele falar da questão do direito administrativo. O que é educador, o que é professor, que eles queriam exigir o diploma. E o mestre de capoeira, ele traz uma vivência, primeiro da ancestralidade, da tradição, da cultura, mas da orientação, da dedicação, da regra. Ali, a capoeira é um universo que sobrevive até hoje, que resiste tanto, e que por vezes a pessoa da academia não vai lá fazer faculdade. Encaixar, né? Não tem esse entendimento, né? E aí eu me senti, gente, eu preciso, né, de
que uma pessoa branca venha dizer o que eu estou dizendo, porque eles não iam aprovar o projeto, não iam pagar o projeto. Mas foi um projeto, para se ter ideia, a gente fez uma parceria com a Universidade de Quebec, Montreal. Os profissionais que vieram aqui entender por que o capoeirista era o referência. Nós fizemos primeiro com todo mundo 50 horas de formação para entender o que é o projeto, porque era um projeto complexo, que ele tinha 5 linhas de intervenção. A intervenção socio-interacionista de Vygotsky, a psicoeducação que é do Leblon, né, o canadense, a psicologia cognitivo-comportamental, porque a gente estava lidando com meninos em uso de substâncias psicoativas leve e moderado. E aí, o projeto é fantástico, tem que parar de brincar. E as outras duas que eram as práticas, essas são teóricas, e as outras duas eram as práticas. Capoeira e redução de danos. Então era muita coisa para as pessoas que não convivem entender. Por que redução de dano? Eu não posso achar que eu começo que o menino fuma 10 cigarros de maconha e que ele vai vir para o projeto, não fumo mais. Isso não existe. Então a gente colocou redução de dano, porque a ideia é que em 15 dias, quem fuma 10 já estivesse fumando 8, e funcionou. Para mim, e a psicologia cognitiva comportamental, a terapia cognitivo comportamental, é a que funciona com meninos. A gente precisa qualificar. A prefeitura, às vezes, abre edital, todo mundo pode ir lá, sem comprovar, sem mostrar um projeto que teve. Nós temos uma técnica que a gente criou com a professora Ruth Estevão, com os canadenses e com a pretaiada. Porque tinha que colocar em tudo isso, e não foi fácil, porque as pessoas não conseguem entender o que é que eu trago no meu coração do racismo, o que é que eu trago no meu cérebro de não confiar em ninguém, né? E o crime é mais competente que nós. Então, esse é um dos projetos que eu mais gosto. A gente vai voltar com ele, eu espero que ainda esse ano, porque a gente vai receber um recurso da fundação. Então, a cultura entrou em todas as questões. Nós já fizemos o projeto como Diálogos da Ancestralidade, e que a gente trouxe mestres, porque, por exemplo, o mestre de samba de roda não conhecia o jongo. O apagamento é competente, né? O mestre lá do samba de roda, chamamos todos os mestres juntos, fechamos numa chácara aqui em Ribeirão Preto, foi belíssimo e tudo gravado, a gente tem um documentário disso, e um aprendia com o outro. O mestre, com o outro assim, com os grupos, né? Não era uma pessoa só. O mestre de Jong ia lá e falava: esse é o instrumento X, esse é o instrumento X, é o fortalecimento. Como é que toca, como é que dança, foi perfeito, foi muito bom. E a jornada chega no sentido que a gente vem mostrar para a sociedade, para o poder público, para outras organizações, que cultura preta, qualquer que seja o elemento da cultura, tem de tudo, com qualidade, as escritoras com qualidade técnico-científica, para ninguém dizer que não achou. Então nós estamos dizendo assim: é ciência que vocês querem? Está aqui. É tambor que vocês querem? Está aqui. É jongo? Está aqui. É artesanato preto? Está aqui. Agora é só pôr os projetos de vocês, né? Ô Silvia, e só quando fala plural, tem um trocadilho com o nome do Instituto, mas é da pluralidade, é uma coisa ampla. Gostaria que você falasse também sobre isso. Na realidade, a instituição ela se chama Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela. A gente usa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no site, a gente usa a reduzida, como chama? Instituto Plural. Instituto Plural Vila Bela. Então, esse é o nosso nome, Instituto Plural Vila Bela. A nossa razão social é esse trem grande aí.
Plural é de pluralidade. Quem esteve no lançamento, nós dialogamos com as organizações de defesa de LGBTQIAPN+, consegui falar tudo as letras, Nara Posen. Então a Nara é nossa parceira de dar formação em sexualidade de gênero para os nossos meninos. Então você tem que ensinar a respeitar qualquer forma de diferença. E isso a gente traz outra autora, que é a Maria Vitória Benevides, que traz na Educação para a Democracia, ensinar a ser, ensinar a respeitar, ensinar a conviver, é fantástico. Então a gente chama Instituto Plural Vila Bela. O plural é exatamente de pluralidade, né? E o menino branco tem que conhecer a cultura negra e respeitar a cultura negra, e o menino negro tem que conhecer a cultura branca e respeitar a cultura branca. E aí a gente vai viver milhões de anos, se a gente parar de fazer feiura, respeitando. E respeitar até a diferença das pessoas. Então, por exemplo, e as pessoas às vezes preferem conviver com outras mulheres negras que não são tão diretas como eu, porque eu não deixo passar, a questão do racismo tem que deixar passar, do que vir e discutir. Por que você acha isso, né? E por que você acha isso? E Vila Bela, meu pai, que é o Benedito Alves, que foi uma pessoa fantástica, é uma pessoa fantástica na minha vida, do que eu aprendi. Ele, quando chegou aqui, eu fui a primeira pessoa da família a vir para Ribeirão Preto. Eram famílias de origem rural, eram trabalhadores rurais que vieram para Ribeirão Preto em busca de melhor condição. E, coincidentemente, depois de sofrer, aí, morando em barracão, enfim, que não é a minha história, a minha avó e meu avô compraram um terreno na rua Vila Bela, no Ipiranga. E meu pai, apesar de não ter a academia, ele era porreta e uma das pessoas mais inteligentes, organização cognitiva e tudo. Ele já construía, de um humor ímpar. Ele foi descobrir por que chamava Vila Bela a rua, né? Lembrando que o Ipiranga naquela época era chamado de pau do urubu, porque concentrava a maior parte de negros e negras de Ribeirão Preto. E na realidade, Vila Bela é uma cidade, não sei se é do Goiás, agora vou confundir com a outra cidade, que tem proporcionalmente a maior população negra, né, e que a resistência, através da Congada, através da Vila Bela, é uma cidade. E ele colocou no time que ele criou, Esporte Clube Vila Bela. Então, o Esporte Clube Vila Bela chegou, Vila Bela chegou, vem trazendo futebol, muito samba e amor, vem trazendo... E aquilo era uma comunidade, assim, era banda catraca, banda show, e a gente vive isso, né? Principalmente a Nilva vive isso. E quando a gente vai criar o Instituto com o nome, que já existia só no grupo, a gente coloca o Instituto Plural, porque a gente já lidava com essa pluralidade, mesmo lá no time, de Educação e Cidadania Vila Bela. Queria só... E aí, então, Vila Bela, em homenagem a essas, eu vou dizer, porque vai que tem alguém que era do Amador escutando, que o Vila Bela é o melhor, era o melhor, e que ganhou do Super Estrela, o Super Estrela tendo Sócrates e Paulo Egídio.